1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Repetindo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Amém? Veja o que é que o apóstolo está aqui dizendo, pessoal. Humilhai-vos. O que é se humilhar? Se humilhar é a gente reconhecer a autoridade de alguém. É a gente reconhecer, pessoal, a soberania de alguém. E esse alguém não é pessoas, irmão. Por isso que está muito claro aqui, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. O que é potente? Poderosa mão de Deus. Porque ao seu tempo, ou seja, ao tempo de Deus, Ele vai nos exaltar. Amém? Hoje eu quero estudar com vocês justamente sobre a poderosa mão de Deus. A mão de Deus é poderosa. A mão de Deus é capaz de fazer coisas que ninguém mais é capaz. A mão de Deus é tão poderosa, tão potente, que é capaz de fazer o impossível se tornar possível. Lucas capítulo 1, a palavra do Senhor declara que as coisas impossíveis aos homens é possível para Deus. Hoje a gente vai ver pelo menos 5 coisas, 5 obras, 5 manifestações do poder das mãos de Deus. A primeira coisa que a mão de Deus, ou que a poderosa mão de Deus é capaz de fazer, irmão, eu quero começar com essa lição, irmão, é nos corrigir. A mão de Deus nos corrige. Para você entender melhor aonde eu quero chegar, abra sua Bíblia em Salmos. Salmos 32. Salmos 32, versos de número 2. Diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, olha o que é que Davi está dizendo: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque dia e noite atua o quê? A tua mão. Olha o que é que Davi está dizendo, pessoal. Vamos pegar o versículo 4 de novo do início. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou sem sequidão de estio, ou seja, em terra seca. Olha para mim, por gentileza, irmão. Isso aqui, pessoal, é um poema que Davi, em espécie de música, que Davi está louvando a Deus, irmão. E ele está abrindo o coração para Deus, pessoal. E a melhor coisa que Davi está fazendo é isso, irmão. Abrir o coração para Deus. E que é a melhor coisa hoje e sempre que eu, você, todos nós devemos fazer, irmão. Abrir o coração, irmão. Rasgar o coração na presença de Deus, irmão. Contar para Deus, irmão, tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Apesar que Deus sabe de tudo, mas a gente precisa confessar. Veja o que é que ele está dizendo: Deus, enquanto eu me calei, enquanto eu escondi, encobri os meus pecados, ele está dizendo, os meus ossos se envelheceram. Aí ele diz assim, olha: de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. É sobre isso aqui, pessoal, a mão pesada de Deus. Jesus, ele diz o seguinte, que o fardo dele é o quê? O fardo de Jesus é o quê? O fardo de Jesus é leve, irmão. Mas a mão de Deus, irmão, às vezes pesa, viu, irmão?
Você precisa entender o que é essa mão pesada, irmão. Não é que Deus vai fazer mal para alguém. Vi alguém dizer assim, olha, cuidado, Deus vai pesar a mão na tua vida. Como se estivesse dizendo assim, ó, Deus vai fazer isso com você, vai colocar enfermidade em você. Não, Deus não faz isso, pessoal. Esse pesar a mão que Davi está dizendo, de dia e de noite, irmão, é a correção de Deus, pessoal. O fardo de Jesus, de Deus, é leve, mas muitas vezes a sua mão pesa sobre nós, irmão. Pesa sobre a vida daqueles, irmão, que está agindo, ou que estava agindo como Davi. Davi estava encobrindo o que, gente? Os seus pecados. Vamos ler de novo, por gentileza, versículo 3. Ele diz assim, olha, enquanto eu me calei, o que foi que aconteceu? Envelheceram os meus ossos, e pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor, ou seja, a minha alegria, se tornou em sequidão de estio, em uma terra seca. Quando nós cometemos um pecado contra Deus, quando nós erramos, quando nós falhamos, imediatamente precisamos abrir o nosso coração, como Davi está fazendo. Ele está dizendo, Deus, enquanto eu estava calado, tentando esconder os meus pecados, os meus ossos foram se envelhecendo. Eu não conseguia dormir, Senhor. Eu não conseguia descansar nem de dia e nem de noite, porque a tua mão pesava sobre mim. Deus estava corrigindo Davi, pessoal. Eu vou te dar alguns exemplos. Lembra de Jonas? Quando Deus mandou ele ir pregar lá na cidade de Nínive, a Bíblia diz que ele fugiu indo para uma cidade chamada Tarsis. Ele desceu a um lugar, uma cidade chamada Jope. Tinha lá um navio. Parece uma coincidência, né, irmão? Mas não era, irmão. O diabo estava facilitando tudo para ele fugir, irmão. A Bíblia diz que ele pagou a passagem do navio, entrou no navio, pessoal. Fugindo de quem? Só que ninguém consegue fugir de Deus, irmão. Mas ali ele estava crendo que ia fugir, irmão. Fugindo de Deus, irmão. A partir daquele momento que ele entra no navio, começa a dar tudo errado na vida dele, pessoal. E o pior, começa a dar tudo errado para ele e para aqueles que estão ao seu lado, que não tinha nada a ver com o problema, irmão, que não tinha nada a ver com o erro, irmão, porque ele entrou no navio, e quando o navio saiu, irmão, foi embarcar, a Bíblia diz, irmão, que uma grande tempestade sacudia o navio, pessoal. Os marinheiros tentavam dar um jeito, jogando as cargas no mar, jogando peso, e a tempestade agitava, e eles tentavam remar, irmão, para chegar o navio à praia, irmão. Mas a Bíblia diz que a situação, irmão, só piorava, pessoal. Aí eles disseram assim, olha, qual é o motivo dessa tempestade? E Jonas o quê? Calado, irmão. Já sei, vamos tirar sorte. Como é que eles tiravam sorte, irmão? Faziam um círculo, colocavam uma garrafa no meio e giravam, irmão. A boca da garrafa que parasse em direção ao camarada era o sortudo, entre aspas, irmão. Tirou sorte, girou a garrafa, caiu justamente em quem? Olha Deus revelando aí, pessoal, o pecado, irmão. Deus não encobre pecado de ninguém, irmão. Quem entende, pessoal? A sorte caiu sobre Jonas. A Bíblia diz assim, a sorte caiu sobre Jonas. Aí ele abriu o jogo. Ele viu que não tinha mais como esconder. Ele disse, olha, é por minha causa que veio essa tempestade. Então não vai adiantar vocês remarem, jogar as cargas no mar, porque não vai adiantar de nada. Mas se vocês me pegarem, me jogarem no mar, a tempestade vai o quê? Vai acalmar, irmão. Eles não queriam jogar Jonas, porque eles achavam, irmão, que o sangue inocente estaria nas mãos dele, irmão. Só que não tinha outro jeito, irmão. Jogaram Jonas, pessoal. Aí daí você sabe o desenrolar da história, irmão. Deus teve misericórdia de Jonas, ele orou e tal. Mas por que eu conto essa história aqui, irmão? Porque essa tempestade que veio sobre Jonas
Foi a mão de quem pesando, irmão? A mão de Deus, irmão. Só que Deus não enviou a tempestade para matar Jonas. Deus não enviou a tempestade, pessoal, para destruir Jonas. E nem tampouco os marinheiros que não tinham nada a ver. Deus estava permitindo ou enviando aquela tempestade para corrigir Jonas, irmão. Para corrigir Jonas. Então a primeira lição que Deus deixa hoje para mim e para você é que a mão dele pesa. Ou seja, a mão de Deus corrige, irmão. Aí eu pergunto para você, irmão, será que vai ser preciso, irmão, Deus ter que pesar a mão na sua vida, irmão? A mão dele? Será que vai ser preciso, irmão, você não conseguir descansar nem de dia, nem de noite, assim como Davi, irmão? Davi está desabafando. Deus, enquanto eu me calei, enquanto eu tentei esconder os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Eu clamei ao Senhor de dia e de noite, eu não consegui repousar, descansar. E diga-se de passagem, pessoal, quem vive uma vida de pecado, de promiscuidade, irmão, não tem paz na vida, irmão. Ou seja, eles não dormem. Então quem vive no erro, quem vive no pecado, pessoal, o diabo não deixa a pessoa descansar, irmão. Só que Davi não estava conseguindo. Por quê, irmão? Porque ele estava se calando, irmão. Ele estava tentando esconder de Deus. Não adianta, irmão. De Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém foge. Jonas tentou fugir, irmão. Então, a tempestade que Deus enviou, irmão, foi a mão de Deus o quê, gente? Pesando, irmão. Volto a perguntar, não precisa me responder, mas responda para você mesmo. Será que vai ser preciso Deus ter que pesar a mão sobre você? Se é que ele já não está pesando, irmão. E mesmo assim, muitos não querem abrir o coração como Davi está abrindo, irmão. Ele está dizendo, Deus, enquanto eu me calei, aconteceu tudo isso. Não se cale, irmão. Não tente esconder de Deus, irmão. A melhor coisa, depois de ter cometido um erro, um pecado, que isso é inevitável, viu, gente? Vai ter algum momento que a gente vai o quê? Vai pecar, irmão. Se não é consciente, ou seja, planejado, é inconsciente. Mas vamos pecar, é inevitável, irmão. Mas cometeu o erro, cometeu o pecado, irmão, agiu de maneira que não deveria agir, irmão, não passe mais nenhum segundo no pecado, irmão. Abra o coração como Davi abriu e confesse tudo para ele, irmão. Não é na igreja, pessoal. Lá no seu quarto, irmão, na sua casa, no seu cantinho, irmão, aonde você estiver, irmão, entrar em comunhão com Deus, fechar a porta, no sentido espiritual, dizendo, né? E dizer, Deus, eu fiz isso e aquilo. Aí vai acontecer o que a Bíblia diz, né? Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, irmão. Alcançará a misericórdia. A melhor coisa é Deus ser misericordioso conosco, irmão. Diga graças a Deus, pessoal. Então Deus, irmão, Deus enviou a tempestade para Jonas, não foi para destruir ele, irmão. Poderia dar outro exemplo. Poderia dar o exemplo de Paulo. A Bíblia diz, irmão, que Paulo, ou melhor, Saulo, ele perseguia os cristãos que pregavam a palavra, irmão. O povo de Deus, irmão. Mas a Bíblia diz, lá no caminho de Damasco, ele ouviu uma voz dizendo assim, olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz de Deus, irmão. Duro é para ti recalcitrar, ou seja, dar murro em ponta de faca. Você está se prejudicando. Você está dando murro em ponta de faca. Aí ele pegou e entendeu. Ele disse, Senhor, Jesus é o Senhor, sou eu mesmo. Por que você me persegue? Olha Jesus, irmão, tentando corrigir o Saulo, irmão. Aí teve um dos episódios, irmão, que ele orou a Deus, irmão, 3 vezes para Deus, irmão, tirar o espinho que o mensageiro de Satanás, não foi Deus, irmão, que colocou o espinho na carne de Saulo, irmão. Foi o mensageiro de Satanás, irmão. Deus apenas o que, gente? Permitir, irmão. Essa permissão é a mão de Deus o que, gente?
Pesando, irmão. Não é à toa que ele ora, ele teve que orar 3 vezes, e mesmo assim Deus disse: não, eu não vou tirar o espinho da sua carne. Isso é para te corrigir. A minha graça te basta. Porque o meu poder, ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, Saulo. Não adianta você orar, você precisa passar por isso, irmão. Tem coisa que a gente precisa passar, pessoal. Tem coisa que os seus filhos vão ter que passar. E se você tentar ajudar, você só vai estar atrapalhando, irmão. Tem momentos na nossa vida, irmão, me desculpe a expressão, pessoal, mas você vai entender, irmão, que às vezes é necessário a gente ter que quebrar a cara, irmão, para a gente aprender a valorizar, irmão, para a gente entender, irmão, que Deus, irmão, Ele sempre esteve conosco, irmão, sempre esteve conosco, irmão. Fomos nós que nos afastamos dele, irmão. Então a tempestade que Deus enviou foi a mão pesando. Para quê? Para corrigir. O espinho na carne, apesar de não ser enviado por Deus, irmão, foi o mensageiro de Satanás, como o próprio Saulo disse, irmão. Mas Deus permitiu, ou seja, foi a mão pesando, irmão. O filho pródigo, quando pediu a sua parte da herança, saiu da casa do seu pai. Enquanto ele estava com dinheiro, estava dando tudo certo, mas quando o dinheiro acabou, os amigos se afastou. Começou a dar tudo errado, ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Isso foi a mão de quem? A mão de Deus pesando, irmão. Entenda, a mão de Deus pesando não é Deus fazendo o mal, irmão. É Deus nos corrigindo, pessoal. E que bom que Ele nos corrige, irmão. Ele mesmo diz, né? Qual é o pai que não corrige o filho que ama, irmão? Quando o teu filho faz algo de errado, você... Parabéns, meu filho, você está no caminho certo. Continue fazendo assim errado, que a sua vida, olha, vai para frente. É isso que você faz? Quando ele faz algo de errado, o que é que você faz, irmão? Dá uma dura, irmão. Dá uma bronca. Você corrige da forma que você tem para corrigir, irmão. Por quê? Porque você não gosta dele? Porque você quer ver o mal dele? Seria assim se você deixasse de corrigir, irmão. Mas quando o pai ou a mãe corrige, irmão, assim como Deus, que é o nosso Pai Celestial, nos corrige, é porque o amor está sendo manifestado, irmão. A correção é o amor de Deus, irmão. Amém? Quem pegou essa primeira lição, irmão? A mão pesada de Deus não é Deus fazendo mal, irmão. É Deus corrigindo, irmão. E talvez você está aqui nesse dia passando por alguma situação, irmão, que você está até pensando, isso é o diabo, tem coisa que não é, pessoal. É a mão de Deus, irmão. Mas às vezes a gente não se toca, a gente não quer reconhecer, a gente não abre o coração, irmão. A gente não se rasga diante da presença de Deus, irmão. A gente se cala, como Davi estava fazendo. Ele disse: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Quanto mais você tentar esconder de Deus, se calar, apesar que Deus sabe de tudo, irmão, pior vai ser para você mesmo. Mas você errou, falhou, pecou, irmão, não passe mais nem um minuto, irmão, cometendo o erro, o pecado, irmão. Se arrependa, se coloque diante de Deus, irmão, que com a misericórdia que Ele vai enviar, meu irmão, Ele também vai enviar uma bênção em nome de Jesus. Amém, gente? Segunda coisa que a mão de Deus é capaz de fazer, irmão, vai lá em Êxodo capítulo de número 6, rapidinho, pessoal. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 6. Êxodo 6, versos 1, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Isso é Deus falando para Moisés: Moisés, você vai ver agora o que é que eu vou fazer com Faraó. Porque por mão poderosa, por mão o que, gente? Por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Diga assim, olha, a mão de Deus liberta. Amém? Deus está dizendo para Moisés: Moisés, tu vai ver o que é que a minha mão poderosa vai fazer com Faraó.
a minha mão vai tirar o meu povo da terra do Egito. A minha mão vai lá naquele lugar e vai resgatar o meu povo. Por isso que a Bíblia diz que Deus libertou o povo de Israel com mão forte, com mão poderosa. A mão de Deus liberta, irmão. Amém, pessoal? É triste quando às vezes a pessoa coloca toda a sua esperança, a sua fé, irmão, em homens, em pessoas. A gente precisa, pessoal, colocar 100% da nossa confiança, da nossa fé em Deus, irmão. É a mão dele que vai libertar, irmão. O homem, ele pode ajudar, ele pode fazer alguma coisa. Volta a citar o livro de Lucas 1. As coisas impossíveis aos homens é possível para Deus. Jesus falou para Marta: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus está aqui afirmando para o Moisés: você vai ver o que a minha mão vai fazer com o Faraó. Porque se dependesse de Faraó, irmão, para liberar o povo de Deus, irmão, o povo estava até hoje, irmão, prisioneiro, escravo, irmão. Deus teve que enviar o que, gente? As pragas, irmão. Enviou 9 e ainda Faraó com o coração duro, irmão. Não deixa. Mas mexeu com o filho dele, mexeu com a família dele. Deus enviou a 10ª praga, irmão, a morte dos primogênitos. O filho dele morreu, irmão. Ele com raiva liberou, entre aspas. Quando o povo pegou o deserto, irmão, saiu do Egito e foi para o deserto, irmão, aí ele caiu em si, né? Porque a economia do Egito girava, irmão, com o povo de Deus trabalhando como escravo, irmão. A carga horária é grande, o trabalho era grande, irmão. A economia estava girando, irmão. Mas quando sai aquele povo, irmão, ou seja, a mão de obra sai, irmão, aí as finanças, olha a queda, irmão. Aí ele caiu em si, irmão. Aí foi atrás do povo para quê, gente? Matar, irmão. Só que não conseguiu, irmão. Porque quando Deus liberta, irmão, Deus também dá segurança, pessoal. Amém? Deus tirou o povo com mão forte, irmão. Guiou o povo pelo deserto, irmão. Deus levou o povo pelo caminho do deserto. Tem um texto que diz que Deus não fez o povo pegar o caminho mais perto. Deus fez o povo dar a volta, rodear o deserto, irmão. Mas lá no deserto, Deus estava cuidando do povo, irmão. Você está passando por um deserto? Pastor, estou passando por um deserto. Foi no deserto que Deus mais honrou o povo, irmão. Nesse deserto, Deus está te honrando, irmão. Você crê nessa palavra? A mão de Deus, irmão, ou melhor, a poderosa mão de Deus liberta, irmão. Que você encontre hoje libertação. Talvez não é o seu caso, mas talvez algum familiar. Que hoje a libertação por intermédio da mão poderosa de Deus alcance o teu filho, alcance o teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu sogro, tua sogra, teu genro, tua nora, não importa, a mão de Deus é que pode libertar. Diga graças a Deus. Que mais que a mão de Deus faz, pastor? Diga assim: a mão de Deus cura. Quem crê nessa bênção, irmão? A mão de Deus cura. Para você entender isso, vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Já a gente vai concluir. Atos, capítulo 4. A mão de Deus corrige, a mão de Deus liberta. Terceiro, a mão de Deus cura. Lembrando que é 5 lições hoje, irmão. Poderia dar mais, sim, mas não temos tanto tempo. Atos capítulo 4, versículo 29, diz assim, diz o seguinte: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para o que, gente? Olha só, irmão. Enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios
pelo nome do teu santo Filho Jesus. Versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, quando a mão de Deus se estendeu no meio daquele povo, irmão, houve cura e prodígios, e eu creio que hoje está estendendo as mãos dele sobre a sua vida. Levanta a tua mão direita se você crê, receba a cura para o teu corpo, receba a cura para a tua alma. Oh glória, aleluias. Porque entenda, irmão, quando se fala em cura, normalmente a gente pensa o quê, irmão? A cura do corpo, irmão, algum problema no corpo, mas Deus cura a alma também, da depressão, da opressão, da perturbação. Deus cura. Quando ele estendeu as mãos, a cura se manifestou, os prodígios se manifestaram. Tem gente que está cheio de complexo, de inferioridade, síndromes, ansiedade, crise de ansiedade. A mão de Deus cura, irmão. Receba a sua cura hoje, irmão, do teu corpo e da tua alma, irmão, da tua mente. Tem gente que está com a mente enferma. O que é uma pessoa com a mente enferma, com a mente doente? Só pensa naquilo que é negativo, irmão. Só pensa naquilo que não acrescenta, que não agrega, que não ajuda. É um pensamento mesquinho, um pensamento pequeno. A mente está doente. Aquela pessoa que vive triste, depressiva. Sabe, eu não estou aqui querendo, pessoal, desvalorizar o trabalho dos psicólogos ou dos psiquiatras, não, meu irmão, que são excelentes profissionais, irmão. Mas nós sabemos, pessoal, que a cura definitivamente, meu irmão, da alma, da mente, é só a mão dele, irmão. É a mão de Deus, irmão. Quem é curado por intermédio da mão de Deus não tem recaída, irmão. Quem é liberto pelas mãos de Deus não tem recaída, irmão. Irmão, aquela cervejinha geladinha espumando que ele passa na rua, ele passa aquilo ali, irmão, não afeta mais ele, irmão. Por quê? Porque ele foi liberto pela mão de Deus. Mas quando não é pela mão de Deus, quando é por intermédio de tratamentos humanos, ele passa em frente de um bar, irmão, ele passa a ver alguém com aquela geladinha, irmão, escorrendo, espumando assim, ó, a boca dele enche d'água, irmão. Uma dessa agora, ele fica assim imaginando. É, pessoal, a mente vai longe, não é verdade, irmão? A mente, ó, vai longe, irmão. O cigarro, quando eu ver alguém fumando, ou então sente o cheirinho, irmão. Cheirinho não, fedor, meu irmão. Pensa num bicho para feder, o tal de cigarro, irmão. A pessoa foi liberta, irmão, só que não foi pela mão de Deus, irmão. Quer dizer, um paliativo, né? Porque liberto de verdade, definitivamente, é a mão de Deus, pessoal. E conhecereis a verdade vos libertará. A mão de Deus libertou aquele povo, curou aquele povo. Receba hoje cura, libertação, correção, porque cura a gente quer, libertação a gente quer, irmão. Mas infelizmente nem todos querem ser corrigidos, irmão. É ou não é verdade? Nem todos querem, irmão. Mas cura, libertação, milagres, isso é bom demais. Mas quando a mão de Deus vem, olha, para pesar, irmão, a pessoa já coloca logo nas costas, sabe de quem, irmão? Do diabo, irmão. Pastor, ore, porque a seta do diabo, acho que o diabo fica assim, ó. Não me coloca nessa não. Eu não tenho nada a ver. Eu sei que eu vim para o diabo pensando, eu sei que eu vim para matar, roubar e destruir. Mas a tua vida está assim, não é eu não. É Deus pesando. E volta a repetir, que fique bem claro, irmão. Deus pesa a mão, não é para matar, irmão. Não é para destruir a vida da pessoa, irmão. É para corrigir, irmão. Amém? Ele corrige, irmão. Ele corrigiu os servos dele no passado, ele continua corrigindo hoje, irmão, por intermédio da palavra dele, irmão, das escrituras sagradas. Diga graças a Deus.
Quinta coisa que a mão de Deus é capaz, vai lá no livro de Esdras, capítulo de número 8. Os judeus estavam voltando da Babilônia, estavam voltando do exílio, estavam lá na Babilônia, prisioneiros. E na segunda remessa que eles estavam, porque teve a primeira remessa e teve a segunda remessa dos judeus. Na segunda leva, irmão, eles voltando para Jerusalém, eles precisavam, irmão, de chegarem lá em Jerusalém em paz. Só que quando eles saíram da Babilônia, eles estavam com muito ouro, preste atenção. Eles estavam com muito ouro, muitas pratas. A carroça ou carro de boi de cavalo, irmão, que era o que é usado na época, estava cheio de coisas valiosas, preciosas, irmão. Então eles precisavam, sabe, de segurança no caminho. O rei da Pérsia até se propôs, né, em ajudar, em mandar soldados, mas a Bíblia diz que Esdras, ele até sentiu vergonha de pedir ao rei. Por quê? Porque ele já tinha falado, quando o rei se propôs a ajudá-lo, irmão, que a boa mão de Deus estava sobre eles para o ajudar pelo caminho, irmão. Então, o que é que ele fez, irmão? Ele determinou um jejum, pessoal. Eles estavam saindo da Babilônia em direção a Jerusalém. No meio do caminho, no percurso, havia ladrões que poderiam roubar as cargas, os ouros, as pratas, os alimentos. Então, o que é que ele fez? Para pedir um caminho seguro a Deus, irmão. Jejuaram, pessoal. Fizeram um jejum, oraram, colocaram diante de Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, que a boa mão de Deus, meu irmão, livrou e protegeu, guardou esse povo, irmão. A mão de Deus, irmão, nos dá segurança. Vamos entender aqui o texto, irmão. Esdras, capítulo de número 8. Vamos pegar aqui rapidinho, pessoal. O versículo 21. Diz assim, olha. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, ou seja, os nossos bens, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas suas ou pelas nossas orações. Agora lê o versículo 31, o resultado que aconteceu. E partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E o que, igreja? E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armaram ciladas no caminho. Oh, glória! Eles jejuaram, irmão. O rei disse assim: olha, eu vou enviar um exército e cavaleiros para proteger vocês, suas famílias, seus filhos e as fazendas, ou seja, os utensílios que vocês estão carregando. E ele disse: não, rei, é porque eu não li antes, porque o texto é longo. Não precisa não, porque a mão de Deus é sobre todos aqueles que o buscam. Se você busca a Deus, irmão, com fidelidade, com amor, meu irmão, sabe, com transparência, a boa mão de Deus está sobre você, irmão. Aí ele disse assim: mas aqueles que o deixam, está causando, irritando a ira de Deus. Então não precisa não, que Deus vai ser conosco. Porque ele já estava pensando o quê? Eu vou fazer um jejum. Colocou todo mundo para jejuar, pessoal. Jejuaram e oraram, irmão. No versículo 31, a Bíblia diz que eles saíram lá da Babilônia em direção a Jerusalém, pessoal. Pegaram o caminho, meu irmão. Um difícil acesso onde tinham os bandidos, ladrões. Mas a Bíblia diz que nada aconteceu, porque a boa mão de Deus estava com eles, irmão. Deus deu segurança e Deus deu livramento, irmão. Quem te guarda é a boa mão de Deus, irmão. Quem guarda a tua casa não é a espada de São Jorge não, irmão.
Quem expulsa o inimigo da tua casa não é a vassoura de cabeça para baixo atrás da porta, não, irmão. Não é o sal grosso dentro de um copo, não é simpatia, não, irmão. Que tem crente que faz esses troços, irmão. Não é o que o horóscopo diz, não. Eu sou do signo tal, eu sou escorpião. É o quê? Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, qual é o seu signo? Eu disse, Jesus. Mas não existe não, mas o meu existe. Pronto. Tem gente que é levado por isso, irmão. Lê tudo, o livrinho de horóscopo, isso, aquilo, outro. Não, porque isso aqui vai me guardar, isso aqui vai me proteger. Eu vou fazer um banho disso. Final de ano, o que mais vende nas feiras, pessoal, incenso, isso aqui. O povo sai comprando, tem que botar incenso aqui para proteger disso. Irmão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está escrito, Salmo 127. Se Deus não guardar, ninguém mais guarda, irmão. Amém, gente? Só quem pode guardar é Deus, pessoal. Só quem pode livrar é Deus. Só quem te dá segurança é Deus. É a mão de Deus, é a boa mão de Deus. Esdras não precisou contratar soldados armados. Esdras não precisou, irmão, de um grande exército. Eles apenas jejuaram e oraram, irmão. Se consagraram diante de Deus, irmão. Vamos, pessoal, Deus está conosco. Mas Esdras é muito perigoso o caminho. A gente está com muita coisa de valor. Vamos. A gente orou. A gente jejuou a Deus. Vamos crer, vamos ficar firme. Deus está conosco. E eles pegaram um caminho, meu irmão. Nada aconteceu, pessoal. Porque Deus foi a segurança deles. Deus é a tua segurança, irmão. Ele está guardando a tua vida, Ele está guardando a tua família. Você que fica preocupado com seus filhos sair de casa, você não já orou entregando teu filho na mão de Deus? Então para que a preocupação, irmão? Inútil juiz será levantar de madrugada com meu pão de dores. É inútil se preocupar, irmão. Não deis ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, com o que haver de comer, vestir, beber, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Já basta a cada dia o seu mal. Mas busque em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Deus que guarda. Deus guardou Esdras e aquele povo, irmão. Deus está guardando você, Deus está guardando a sua casa, guardando e livrando. Você não imagina o tanto de livramento que a gente tem diariamente, pessoal. Se a gente for contar um testemunho para cada livramento que Deus nos dá, toda reunião teria pessoas para contar testemunho, irmão. Porque, irmão, Deus vive 24 horas nos livrando, pessoal. Quem nos dá segurança é Deus, irmão. Deus está te dando segurança, irmão. Ele está livrando. Amém? Para a gente concluir, irmão, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, vamos pegar aqui o versículo 44. 1 Reis 18, 44. Diz assim, olha pessoal, olha que coisa linda, irmão. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro. Aparelha o que, gente? Grave isso aqui, irmão. Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Versículo 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu aonde, gente? Fala mais alto, por favor. Subiu aonde? Ao carro, e foi para Jezreel. Versículo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Agora preste atenção no detalhe. O qual cingiu os lombos e veio correndo aonde? Perante, ou seja, adiante de Acabe até a entrada de Jezreel, irmão. Olha para mim, pessoal. Eu não sei se você pegou aqui, irmão, esse detalhe, irmão. A Bíblia diz, irmão, que o profeta Elias, ele profetizou chuva, irmão. Mandou o auxiliar subir ao monte para ver se via algum sinal de chuva. Durante 6 vezes ele não viu nenhum sinal, irmão. Na 7ª vez, irmão, o auxiliar de Elias disse: olha, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem.
Aí Elias disse assim: olha, vai falar para Acabe, que era o rei, manda ele preparar a carroça, o carro, o cavalo, porque Deus vai mandar uma grande chuva. E a Bíblia diz, irmão, que ele preparou o cavalo, o carro, subiu no carro e foi para Jeriel, irmão. Ou seja, ele saiu com carro e cavalo, pessoal. Mas a Bíblia diz, irmão, que Elias, irmão, ele foi de pé. A Bíblia diz que Elias foi correndo, foi de pé. E a Bíblia diz que Elias chegou primeiro do que Acabe. Eu quero que você entenda o seguinte, irmão. Quem está em vantagem? O Acabe, que saiu de carro e cavalos, ou Elias, que saiu correndo de pé, irmão? Quem está em vantagem, pessoal? Se eu saio daqui, irmão, para Condado, irmão, eu vou de cavalo, com carro, cavalo, irmão. E você sai, irmão, de pé, irmão. Você pode até sair primeiro que eu, irmão. Quem é que vai chegar primeiro, irmão? Você que foi de pé ou eu que saí com cavalo e carro, irmão? Então me explica por que Elias chegou primeiro, irmão. Mesmo saindo de pé, irmão, que ele foi perante é diante, pessoal. Ele foi diante de Acabe, chegou primeiro. Quando Acabe chega lá em Jezreel, quem é que está lá esperando ele, gente? Por quê, irmão? Por que Elias chegou primeiro, irmão? Porque a boa mão de Deus estava com ele, pessoal. A mão de Deus, irmão, nos tira da posição de desvantagem e nos coloca na posição de vantagem, irmão. Talvez você esteja passando por essa posição de desvantagem. Pastor, eu estou em desvantagem comparando a fulano, a ciclano, a beltrano. Eu estou em desvantagem comparando ao meu concorrente. Vocês sabem que o mercado de trabalho, o comércio, é corrido, pessoal. A concorrência é grande. É ou não é verdade, irmão? Quando a boa mão de Deus é contigo, ainda que você esteja em desvantagem, meu irmão, Deus te tira da posição de desvantagem, como tirou Elias, e colocou na posição de vantagem, meu irmão. Porque quando Acabe chega lá, pessoal, o Elias já está aqui, ó, aguardando ele. Como é que pode, irmão? Um homem que vai a pé, pessoal, e ainda chega primeiro do que o outro que vai com cavalo e carro, irmão. Porque a boa mão de Deus estava sobre ele, irmão. Vamos ler de novo o versículo final, irmão? É o 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Troca esse nome Elias e bota o teu, irmão. A boa mão de Deus estava sobre Felipe, sobre Eduardo, sobre Leninha, sobre Severina, sobre Maria, sobre Lindalva, sobre Simone. Oh, glória a Deus, irmão. Amém, gente? A boa mão de Deus estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante até a entrada de Jezreel, irmão. Quando Acabe chega, o Elias está lá aguardando Acabe, irmão. Já tinha chegado, ó. Deus tirou, meu irmão, ele da posição de desvantagem e colocou em vantagem, irmão. Essa é a poderosa boa mão de Deus, gente. Essa é a poderosa mão de Deus, irmão. Que nesse dia essa mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida, irmão. Mas só recapitulando o primeiro texto que eu pedi para você abrir, irmão, e ler comigo, lá em 1 de Pedro, irmão. O que foi que a gente leu? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, irmão. Para que essas obras de Deus se materializem na minha, na sua vida, irmão, nós precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus, irmão. Senão nada vai acontecer, pessoal. Se humilhe diante da potente mão de Deus, irmão. Não é diante dos homens, pessoal. Quem nos exalta é Deus, irmão. Não fica puxando o saco de ninguém, não, meu irmão. Não porque fulano, ciclano, não porque o meu patrão. A gente tem que se humilhar diante da potente mão de Deus, pessoal. Feito Ana. Ana não tinha filhos, a Penina ficava irritando ela. Ela estava chorando, mas não era de raiva da Penina, pessoal, como muitos fazem, irmão. Ela estava chorando aos pés do Senhor, irmão, se humilhando diante da potente mão de Deus. E ela disse: Deus, se o Senhor ouvir a minha oração e me dar um filho homem, eu vou trazer ele quando passar o tempo do desmame e ele vai ser criado aqui na casa do Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana e deu um filho para ela. E que filho, viu, irmão? Que filho, meu irmão? Samuel. O profeta Samuel. Ele foi criado lá no templo, irmão.
pelo sacerdote Eli. O homem que era o mentor de Israel, irmão. Deus não falava com o rei diretamente. Deus falava, sabe com quem? Com Samuel, irmão. Samuel que era o porta-voz, pessoal. Deus falava com Samuel e Samuel orientava o povo, irmão. Olha que prazer, irmão. Sabe, ser o porta-voz de Deus, irmão. Hoje o nosso porta-voz, hoje o nosso mediador, pessoal, não é pastor, não é homem algum, irmão. Quem é? Jesus Cristo, irmão. Antigamente se precisava de um profeta, um mediador, irmão. Hoje não, pessoal. O véu já foi o quê? Rasgado, irmão. Hoje nós temos de livre acesso, irmão. Mas o Samuel era, irmão. Então olha que filho que Deus deu para Ana, irmão. Porque ela se humilhou diante da potente mão de Deus, irmão. Se humilhe hoje, irmão. Aproveite esse momento de oração, irmão. E faça o que você precisa fazer, irmão. Amém? E Deus vai te honrar, eu creio nisso. Quem crer também, dê uma linda salva de palmas, em nome de Jesus. Pessoal, fica de pé, vamos agradecer a Deus. Vamos tomar posse agora da bênção. Agora é o momento de nós abrirmos o nosso coração. Eu não vou demorar muito nessa oração, mas você vai aproveitar cada minuto que você estiver em oração. Você vai pedir para Deus, para se humilhar diante da potente mão de Deus. Talvez você esteja passando por essa tempestade que Jonas estava passando, e achando que é o diabo, e achando que é o inimigo, só que não é. Não é o diabo. Muitos casos não é o diabo, irmão. Porque tem gente que é assim, isso é o diabo, isso é o diabo. Leva uma topada, repreende a pedra, irmão, porque diz que foi o diabo que colocou aquela pedra para levar uma topada, irmão. De tão religioso que é, irmão. Tem coisa que não é o diabo. É a consequência dos nossos erros e Deus, olha, pesando a mão. E fique claro, Deus não pesa a mão para matar, para destruir ninguém. Ao contrário, irmão, é para corrigir, porque Ele nos ama. A repreensão de Deus, a mão pesada de Deus, pessoal, é Ele manifestando o amor. Coloque a sua mão sobre o seu coração, fecha teus olhos agora. Agora você vai orar, meu amigo, minha amiga. Você vai falar com Deus, porque Deus está aqui, ouvindo a sua oração, ouvindo a sua voz, o seu clamor. Ele é poderoso, meu irmão. Ele é justo, Ele é fiel para isso. Ele é o Deus que tudo pode. Ó Deus e Pai, vem agora, Senhor, ouvindo a oração do teu povo, ouvindo, meu Pai, o clamor da tua igreja. Oh, meu Deus, o Senhor, meu Pai, usou, meu Pai, o teu servo, o apóstolo Pedro, para falar para nós que se nós nos humilharmos, meu Deus, diante da tua potente mão, ao seu tempo, ou seja, meu amigo, ao tempo de Deus, Ele nos exaltará. Deus vai te exaltar, meu irmão. Ele vai exaltar, engrandecer o teu nome. Ele vai tirar a vergonha e vai te dar dupla honra diante dessa situação, diante dessa vergonha. Deus, Ele vai te honrar. Oh, assim como Ele honrou tantos no passado, Ele continua honrando até os dias de hoje. Pai, a tua mão cura, a tua mão liberta, a tua poderosa mão corrige. O Senhor corrigiu Saulo, meu Pai, lá no caminho de Damasco. Saulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse dele o espinho na sua carne, mas o Senhor não tirou, e o Senhor disse: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. O poder de Deus está se aperfeiçoando hoje nas tuas fraquezas, porque quando nós estamos fracos, nós precisamos entender que é aí que a nossa força vem. Assim como Paulo disse: diga ao fraco, eu sou forte. Deus é contigo, meu amigo. Deus é contigo, minha amiga. Oh, não salte a mão de Deus por nada, permaneça firme nele. Ele vai te honrar, Ele está cuidando de tudo. Esdras fez jejum e oração, pedindo caminho seguro, e a boa mão de Deus estava sobre aquele povo. Naquele caminho onde tinha ladrões, onde tinha bandidos, nada aconteceu com Esdras e com aquele povo, porque a boa mão de Deus estava com ele. Assim também aconteceu, ó Pai, com Elias.
Moisés. Oh meu Deus, Elias estava, meu pai, em desvantagem diante do rei Acabe, mas a tua palavra diz que ele chegou primeiro. Ele chegou primeiro porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Deus está tirando toda a desvantagem que você está. Ele está tirando você da posição de desvantagem e colocando na posição de vantagem. Ele está tirando você na posição de vergonha, de desonra, e ele está colocando você na posição de dupla honra. Ele está te honrando. Ele é Deus, ele é fiel, meu irmão. Ele está te curando também neste dia. Receba a tua cura agora, porque a mão de Deus cura, meu irmão. A mão de Deus cura, Pai. Eu estou profetizando cura para essa pessoa que passa, meu Pai, por problemas no seu corpo. Ah, meu Deus, o órgão dessa pessoa não está funcionando como deveria funcionar. O coração, meu Pai, os batimentos cardíacos, Senhor, estão desregulados, meu Pai, estão acelerados, está fraco os batimentos cardíacos, mas agora o Senhor está, meu irmão, tocando no teu coração. Ele toca também no fígado, ele toca no pâncreas, ele toca, meu irmão, no baço, ele toca no intestino delgado, no intestino grosso, ele toca no sistema imunológico, no sistema de defesa do teu corpo. Ele está tirando essa bactéria, ele está arrancando esse vírus, ele está arrancando esse caroço, esse mioma, esse câncer, esse tumor. Seja curado agora em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde, ele arranca essa catarata, essa miopia. Oh, em nome de Jesus, agora os seus olhos se abrem, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca, meu Pai, na retina, no globo ocular, toca, meu Pai, aonde ninguém consegue tocar. Opera o milagre, Senhor, faz a cirurgia agora que nenhum médico é capaz de fazer para salvar a visão, a audição dessa pessoa, essa pessoa que está ficando surda, meu Pai, de um ou dos dois ouvidos, meu irmão, que os seus ouvidos se abram agora. Ah, meu Pai, toca no cérebro agora, no sistema nervoso dessa pessoa, essa pessoa que toma medicamentos, meu Pai, para controlar o sistema nervoso. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, eu estou declarando que a tua boa mão está curando o teu povo agora. Erga suas mãos para os céus e diga: eu estou sendo curado agora por Jesus, pela boa mão do meu Deus. A boa mão de Deus está sobre a tua vida agora, meu irmão. Creia, Jesus Cristo está te dando saúde. Essa pessoa, meu Deus, que está à espera, meu Pai, está na fila da cirurgia. Uma cirurgia foi marcada, essa pessoa está esperando, meu Pai, chegar esse dia para fazer a cirurgia. E às vezes é uma cirurgia delicada, de alto risco, mas eu creio que o Senhor faz os sábios voltar atrás. O mesmo médico que diz que essa pessoa que tem que se operar, tem que fazer a cirurgia, será o mesmo médico que vai fazer outros exames e não vai acusar nada. Nós estamos profetizando, determinando isso. Seja ligado na terra, seja ligado no céu. O Senhor disse, determinando tu alguma coisa, fica firme, porque a luz brilhará em teus caminhos. Oh, receba a bênção de Deus, receba a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor Jesus te dê uma noite tranquila, um sono abençoado. Você que sofre com depressão, você que sofre com insônia, você que tem transtorno, em nome de Jesus, Ele toca na tua mente, Ele toca no teu subconsciente, Ele toca no teu intelecto agora. Receba agora a bênção de Deus. Pai, toque do alto da cabeça, a planta dos pés, essa pessoa que sofre com esporão. Ah, meu Deus, parece que é algo, meu Pai, que vem piorando gradativamente. Quanto mais o tempo passa, mais vai piorando. Mas agora eu estou profetizando a cura em nome de Jesus. A cura das juntas, no joelho, no tornozelo, em nome de Jesus. Essa pessoa que sofre com problemas nas vértebras, Senhor, na coluna, na cervical, seja em qualquer parte, meu Pai, da coluna, em nome de Jesus. Jesus Cristo toca agora na coluna, em nome de Jesus. Ele restaura a tua coluna agora. Essa pessoa que tem, meu Pai, hérnia de disco, essa pessoa que sofre, meu Pai, oh meu Deus, com problemas, meu Pai, no pulmão, Senhor, de cansaço, com asma, Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Oh Pai, essa pessoa que tem pesadelo, essa pessoa, meu Pai, que sofre, meu Pai, com problemas espirituais, mas o Senhor também liberta. O Senhor disse: conhecereis a verdade vos libertará.
porque a boa mão de Deus libertou o povo das mãos de Faraó, libertou o povo do Egito. Ele disse para Moisés: Moisés, você vai ver o que a minha mão vai fazer com Faraó. A boa mão de Deus está arrancando o mal, está arrancando a maldição, está arrancando aquele mal, aquela doença, em nome de Jesus. E também, meu amigo, minha amiga, a mão de Deus salva. Levanta a tua mão, aponta ela em direção à tua casa agora. A mão de Deus salva. Ele está salvando agora. A mão dele está salvando a tua família. Aquele pai incrédulo, aquela mãe incrédula, aquele filho rebelde. Ora por ele agora, ora por ela. É a tua oração, minha irmã. A oração mais forte não é a do pastor, não, é a sua, meu irmão. Não existe oração mais forte do que uma mãe quando ora pelo seu filho, de uma esposa quando ora pelo seu marido, de um marido quando ora pela esposa. Ouve, Senhor, o clamor da tua igreja. Ouve a oração do teu povo, Jesus. Nós declaramos salvação na nossa casa. Nós declaramos, meu Deus, redenção, mudança de vida, Senhor, transformação. Que o Senhor Jesus, meu irmão, entre na sua casa, restaurando, salvando e mudando vidas em nome de Jesus. Digo obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que só a tua mão é capaz de fazer o que ninguém é capaz de fazer. Diga: a minha vida está debaixo da tua potente mão, e a minha casa também. Diga graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus com alegria. Oh glória, aleluias.